Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa terceira aula do curso Conheça Melhor o Antigo Testamento. E nessa aula nós vamos tratar sobre o Pentateuco. Bom, o que é o Pentateuco? Pentateuco, essa palavra Pentateuco é a união de duas palavrinhas, penta, quer dizer cinco, e teucos, que é um jarro de guardar pergaminhos. Então nós falamos do Pentateuco, da junção dos cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Qual é a importância desses cinco primeiros livros da Bíblia para nós? Bom, primeiro, eles têm uma importância cósmica. É a partir do Pentateuco que nós conhecemos a origem do cosmos. O Pentateuco explica para nós, especialmente o livro de Gênesis, a primeira causa de todas as coisas. Além disso, é no Pentateuco que nós temos as questões étnicas sendo tratadas, ou seja, é a partir do Pentateuco que nós conhecemos a origem de todos os povos e a origem das línguas espalhadas pelo mundo. Além disso, é no Pentateuco que nós temos também uma questão histórica muito bem desenvolvida, pois lá está a história desde o nascimento, desde a criação de todas as coisas, desde a criação do primeiro homem até tempos bem desenvolvidos, onde a nação já é, por exemplo, a nação de Israel já está cheia de pessoas, já é composta por milhões de pessoas. É também no Pentateuco que nós encontramos uma importância profética muito grande, pois os grandes temas proféticos que serão tratados ao longo da Bíblia já estão se desenvolvendo no Antigo Testamento, no Pentateuco, como se pode ver, por exemplo, em Gênesis 3,15, quando a profecia a respeito da obra de Cristo já é declarada que Cristo será aquele que vai ferir a cabeça da serpente de uma vez por todas. Certo? Como eu disse, o Pentateuco são os cinco primeiros livros da Bíblia. E é interessante perceber que cada livro trata Deus a respeito de uma perspectiva. Por exemplo, Gênesis trata a soberania de Deus sobre a criação, sobre o homem e sobre todas as nações. Em Êxodo, nós vemos que Deus é tratado como aquele que tem poder para julgar o pecado e também para redimir o seu povo. Em Levítico, nós vemos a santidade e a provisão que Deus dá para que o homem, para que seus servos tenham uma vida santa. Em Números, nós vemos a benevolência, mas também a severidade de Deus ao disciplinar o seu povo quando esse povo foge da sua lei. E por fim, em Deuteronômio, é tratado a respeito da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Certo? Então nós falamos de cinco livros. E a pergunta que fica é: como eu posso ter certeza de que esses cinco livros formam de fato uma unidade? Basta ver que esses livros têm poesia, têm dados históricos, têm biografia, tem uma série de material. Mas todo esse material, ao longo dos cinco livros, é amarrado a partir de determinados temas que são tratados em todos os livros. Por exemplo, o tema eleição, como é que Deus escolhe o homem, determina e direciona a missão desse homem. O tema promessa, desde Gênesis, Deus é um Deus de promessa e que vai sustentando a sua promessa ao longo da história. Aliança, e Deus ao longo do Pentateuco se vê que ele fez várias alianças com o homem. Livramento, salvação. A postura do homem e do povo de Deus em relação à lei, à Torá. E um tema que é muito importante é o tema terra, né? Porque esse povo vai chegar ao final de Deuteronômio à beira de uma conquista, a conquista da terra que foi prometida por Deus. Então, embora se tenha livros distintos com materiais distintos, o que liga um livro a outro é a unidade de tema que começa em Gênesis e termina em Deuteronômio de forma muito harmônica e não contradizente. Agora fica uma pergunta, então. Quem é o autor do Pentateuco? Talvez você possa olhar nesse momento e dizer, obviamente, que o autor do Pentateuco é Moisés. Sabe-se muito tempo que o autor sempre foi Moisés. Historicamente, sempre se falou a respeito da autoria mosaica, são os livros de Moisés.
E, de fato, até o século XVI não se questionava a autoria mosaica, até que um estudioso chamado Baruch Spinoza, em 1671, apresentou a tese de que o autor seria Esdras, pelo emprego de nomes diferentes relacionados a Deus e também pelos diversos estilos de escrita. Então, a partir de Baruch Spinoza, alguns autores começaram a questionar a autoria mosaica, ou questionar que existisse apenas um autor. Autores se basearam no fato de que ora Deus é chamado de Yahvé, ora Deus é chamado de Adonai, de Elohim. Então, a partir disso, disseram que não era a mesma pessoa. Havia um autor que chamava Deus de Yahvé e havia outro autor que chamava Deus de Elohim. Além disso, utilizaram-se da informação de estilos diferentes, a partir do fato de que a poesia, a história, a biografia, então começou-se a dizer que cada autor escrevia parte desse material ou parte desse estilo diferente de escrita. E aí até que surge então a ideia de que, na verdade, houveram muitos autores, porém, um só redator. Houveram muitas pessoas que escreveram partes do Pentateuco isoladas, mas houve um indivíduo que ajuntou todas as partes, formando, então, o que nós conhecemos como Pentateuco hoje. E chegou-se, então, à teoria de um homem chamado Julius Wellhausen, que nós chamamos de a teoria documentária. O que ele diz? Ele diz que existiram 4 fontes para a formação do Pentateuco como nós conhecemos hoje. A primeira delas é a fonte que ele chamou de Javista, que é onde você vê o nome de Deus sendo tratado como Yahvé, foi um autor. A segunda fonte é a fonte que trata Deus como Elohim, a fonte eloísta. E aí, essa é outro autor. Outra fonte que ele apresenta, que o Wellhausen apresenta para nós, é a fonte deuteronomista, que é vista naquelas partes históricas do Pentateuco, então seria uma outra escola, um outro tipo de fonte. E por fim temos o Código Sacerdotal, que é aquela parte que trata da lei mosaica, aquela parte que trata das tradições ritualísticas a respeito do povo judaico. Então Julius Wellhausen defendia que essas 4 fontes, ou desses 4 lugares e dessas 4 escolas, vieram então o material que nós conhecemos hoje como Pentateuco. Então fica uma pergunta. Haveria algum problema em dizer que Moisés não é o autor do Antigo Testamento? Porque a mensagem permanece a mesma, os escritos permanecem. Haveria algum problema em crer que não foi Moisés quem escreveu esses 5 primeiros livros da Bíblia? Bom, eu penso que existem 2 problemas gravíssimos. O primeiro deles é que coloca em xeque a inspiração divina. Moisés é um profeta da parte de Deus e ao longo da história reconheceu-se que Moisés é aquele que recebeu diretamente as palavras de Deus. Segundo, compromete a exatidão histórica da mensagem bíblica. E nós correríamos o risco de a nossa fé não ser uma fé histórica, mas uma fé baseada em mitos, em histórias de tradições que foram criadas ao longo do tempo. Então, crê-se que por causa disso o próprio Moisés quem escreveu o Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas como que eu posso confirmar a autoria de Moisés? Bom, existem alguns fatos. Primeiro que Moisés é o homem mais erudito do Antigo Testamento. Ele foi formado na corte de Faraó. Segundo, é que o Pentateuco ele tem diferenças de estilos, tem temas diferentes, mas a unidade de conteúdo, a linha de raciocínio e a coesão das histórias contadas são impressionantes, o que favorecem a autoria de um único autor. Além do mais, Cristo e o Novo Testamento atestam isso. Você vê momentos em que Jesus olha para determinados ensinamentos e diz: vocês leram o que Moisés escreveu. O Antigo Testamento, no Novo Testamento, é chamado de Moisés e os profetas, né? Quando fala de Moisés, refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia. E além do mais, há evidências arqueológicas que na época de Moisés já existia grande atividade literária
E também a tradição judaica aponta de forma muito veemente que Moisés de fato é o autor dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então o que pode ter acontecido com Moisés é o mesmo processo que acontece com Lucas lá no Novo Testamento. Sabe-se que Lucas, quando foi escrever a sua mensagem, escrever o seu livro, ele toma materiais, ele pesquisa com pessoas e escreve então aquilo que ele entendeu das pesquisas que ele havia feito. De fato, com Moisés pode ter acontecido o mesmo processo, que é o processo da seleção de documentos. Então nós terminamos aqui nossa terceira aula falando sobre a formação do Pentateuco. Espero você no nosso próximo encontro.